Olá, eu sou Johnny Dias e esse é o nosso programa Na Quebrada. Nesta edição, nós vamos discutir a respeito do pronunciamento do presidente da República em rede nacional, contrariando as recomendações da OMS, da equipe de saúde do seu próprio governo a respeito do isolamento das pessoas, do fechamento de comércios, da não ida das crianças para as escolas e demais assuntos nesse pronunciamento colocados. Antes de qualquer coisa, eu já te falo, se inscreve no canal, dá um joinha, aciona as notificações, me segue no Instagram, adiciona no Facebook. É importantíssimo que você faça esse passo a passo. Gente, as pessoas têm o hábito de curtir diversas coisas, diversas bobagens, e não tem problema nisso. Se for divertido, engraçado ou se for do seu interesse, tudo bem. Mas aqui nós vamos discutir coisas importantíssimas. Então, também é interessante que você colabore conosco. E é simples. Dá um like. Um like ajuda o canal a crescer. Compartilhe este vídeo. Não adianta nada você ver esse vídeo te levar a fazer questionamentos, a raciocinar, a questionar, a buscar saber, entender melhor as situações e você não compartilhar isso com as outras pessoas. Então vamos combinar o seguinte? Você vai fazer esse passo a passo. Se inscrever no canal, vai dar um like, acionar as notificações e compartilhar esse vídeo, certo? Então vamos em frente. A situação é a seguinte. Nós tivemos no último dia 25/3/2020, 25 de março, um pronunciamento em rede nacional feito pelo então presidente da República, Jair Bolsonaro. Neste pronunciamento, ele citou algumas situações, discutiu algumas coisas. E tem sido muito questionado nas redes sociais, com manifestações em sua maioria contra, mas outras a favor também. E a intenção dessa edição do programa é levar você a raciocinar, questionar e formar a sua opinião. Vamos em frente? A situação foi esta. Jair Bolsonaro disse que esta pandemia a nível mundial, vivida por causa do coronavírus, não passa de uma gripezinha, um resfriadozinho, e que tem se tido muita histeria ao redor deste tema. Ele frisou também que a economia sofrerá gravíssimos danos, que podem ser irreversíveis e que isso não pode acontecer, não pode ser permitido de forma alguma. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada, a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. O que se passa no mundo tem mostrado que o grupo de risco é o das pessoas acima dos 60 anos. Então, por que fechar escolas? Raros são os casos fatais de pessoas sãs com menos de 40 anos de idade. 90% de nós não teremos qualquer manifestação caso se contamine. Devemos sim ter extrema preocupação em não transmitir o vírus para os outros, em especial aos nossos queridos pais e avós, respeitando as orientações do Ministério da Saúde. No meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho, como bem disse aquele conhecido médico daquela conhecida televisão. Enquanto estou falando, o mundo busca um tratamento para a doença. O FDA americano e o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, buscam a comprovação da eficácia da cloroquina no tratamento do Covid-19. Nosso governo tem recebido notícias positivas sobre esse remédio fabricado no Brasil, largamente utilizado no combate à malária, ao lúpus e à artrite. Acredito em Deus
que capacitará cientistas e pesquisadores do Brasil e do mundo na cura dessa doença. Aproveito para render minha homenagem a todos os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, técnicos e colaboradores, que na linha de frente nos recebem nos hospitais, nos tratam e nos confortam. Sem pânico ou histeria, como venho falando desde o princípio. Venceremos o vírus e nos orgulharemos de estar vivendo nesse novo Brasil, que tem tudo, sim, tudo para ser uma grande nação. Estamos juntos, cada vez mais unidos. Deus abençoe nossa pátria querida. Gente, a realidade dos fatos é a seguinte: toda e qualquer economia deste planeta vai sofrer abalos, vão ter problemas, adotando medidas de isolamento ou não, as pessoas trabalhando ou não. Por quê? Vivemos em um mundo globalizado e o Brasil não é diferente dos demais países. Nós vivemos com relações internacionais. Não estou entendendo, Johnny, o que você está falando? Vou ser bem simples e claro para você. Nós compramos e vendemos produtos. Produtos, serviços, insumos. Os insumos seriam as matérias-primas para que os produtos sejam feitos. Os produtos são aqueles que nós utilizamos no nosso dia a dia, na nossa vida. E serviços também. Gente, as relações são entrelaçadas. Certo? Não tem como você ter um problema em um país que não vai refletir na gente. Vou te dar um exemplo. Quando o dólar sobe ou baixa, isso não reflete na economia de diversos países, na economia do mundo inteiro? Todos os países, ou a grande maioria dos países, estão tendo suas economias abaladas. E isso vai refletir nos demais países também. Isso é fato, é claro. É verdade que não dá para dissociar a economia da vida? Não dá, realmente. Isso é uma coisa clara. Se você não tem a economia, não tem vida. Porém, o inverso também acontece. Não vai existir economia se não tivermos pessoas. Entende? Outro agravante. Frisa-se muito que o problema só está em torno do grupo de risco, que são pessoas de 60 anos para mais, principalmente com doenças pré-existentes. Gente, se todo mundo volta à sua rotina normal, se todos voltam ao seu cotidiano habitual, as crianças voltam para a escola e a maioria das pessoas voltam a trabalhar, o que vai acontecer? Esse vírus vai se disseminar de uma forma incalculável. E aí você fala, mas a maioria das pessoas vão pegar um resfriadozinho. Beleza, só que essas pessoas moram com outras pessoas, convivem com pessoas mais velhas. E de qualquer forma, isso vai sobrecarregar o sistema público de saúde e o privado também. Já pensou quantos problemas isso vão gerar? Além dessas pessoas que irão provavelmente morrer e as que não morrerem vão depender de UTI, vão depender de um tratamento intensivo, você vai ter outras pessoas que vão depender também de um tratamento, por mais leve que seja. Não temos estrutura para isso. Não temos. Fora necrotérios, a gente está tendo exemplos em outros países aí. Um número grande de mortos e o governo está sofrendo vários abalos porque são diversas situações para que você dê conta. Então, não seria mais prudente que nós, nesse momento, analisássemos melhor a situação, tenhamos sim um prejuízo financeiro inicial muito grande e futuro também, porém conseguindo minimizar e tentar ter um controle sobre o que está acontecendo, do que simplesmente vamos todos a esmo, vamos aí pensar na economia. E cheguei no ponto que eu queria que você pensasse. Aliás, que eu quero que você pense. Imagina só essa situação que eu vou ilustrar para você. O país está em caos, a economia vai quebrar, as grandes empresas ou as grandes e as pequenas empresas vão quebrar, o número de desemprego vai ser exorbitante, pessoas desempregadas aí passando fome, necessidade. Isso faz você pensar em alguma coisa? Creio que sim, né? Essa já é a realidade do nosso país, né? Diversas pessoas desempregadas. Mas vamos lá.
O país só tem uma economia, ou qualquer outro lugar do mundo só tem uma economia porque alguém constrói essa economia. E tenha certeza que quem construiu foi você. É, você. Você, trabalhador de baixa renda. Sabe por que eu digo você, trabalhador de baixa renda? Tenha certeza que a maioria desse país ganha até R$ 1.500. Sabe o que significa isso? Que a maioria do país não ganha nem um salário mínimo e meio, que hoje está no valor de R$ 1.046. Isso é um absurdo. Isto é um absurdo. Outra informação que eu vou trazer aqui para você. O Brasil é um dos países com a pior distribuição de renda do mundo. Essa é a nossa realidade. Somos um país rico, somos o segundo maior PIB da América Latina, temos muito dinheiro. No entanto, o Brasil é um país com diversos pobres, diversas pessoas passando necessidade, porque temos uma péssima distribuição de renda. Então não adianta você ficar discutindo aí e dizer, as empresas vão quebrar, ou quem quer ficar em casa são pessoas, não vou colocar aqui os termos que estão sendo usados, mas vamos dizer assim, são desocupados. Não é essa a questão. É uma questão administrativa. Ao redor de todo o mundo, vários e vários países estão liberando pacotes econômicos para suprir a necessidade da população até que as coisas se estabilizem. E não é um favor que eles estão fazendo. Esse dinheiro que eles estão liberando já é do povo. Quem constrói a nação é o povo. Aí você fala, beleza, né? E o patrimônio individual? Quem constrói o patrimônio individual dos milionários, dos bilionários, dos trilhardários? É você, trabalhador. Sem o operário, sem o trabalhador, sem a faxineira, sem o contador, sem o atendente, sem o vendedor, sem o cobrador de ônibus, sem o enfermeiro, sem o médico, sem o bombeiro, sem o professor, sem o açougueiro. Sem você, trabalhador, não existe economia. Acorda. Nós precisamos nos libertar das correntes. Ainda vivemos em escravidão. E o pior, hoje nós achamos que o problema da escravidão é dos escravos e não do escravizador, não dos escravizadores. Não podemos permitir isso. Quem está em casa não é vagabundo, quem está trabalhando, sim, está passando uma situação de maior risco, está lutando, está enfrentando uma situação mais dura, com certeza. Porque se não fosse essas pessoas, principalmente que estão mantendo os serviços essenciais, a situação estaria pior ainda. Só que quem está fazendo isolamento, está buscando se preservar, está também colaborando com essas pessoas, porque senão isso vai se proliferar mais ainda. E não é uma opinião a favor de A ou B. Se você perguntar qual político que é bom, você sabe que não tem como a gente responder isso. Qual que é bom? Eu te pergunto. Qual que não está lutando pelo próprio interesse? Qual que realmente está preocupado com a nação? Difícil a gente saber isso, né? Bem difícil. A realidade é a seguinte: lutam pelos próprios interesses. E nós, enquanto povo, temos que lutar pelo interesse do povo e da população. Sim, o dinheiro é seu, o dinheiro é nosso e ele tem que ser revertido para nós. Então você tem que ter uma educação pública de qualidade, uma escola pública de qualidade, ruas boas para você andar. Você tem que ter uma moradia digna. Isso é um direito seu. E num momento desse, nada mais justo que você receba o dinheiro que você fez frutificar, que você fez existir. Porque é através do seu trabalho que existe o dinheiro que temos aí. Então sai desse, discutir com seu amigo aqui, discutir ali. O dinheiro é seu. Se você acha que tem que produzir mais dinheiro, legal, mas e a hora que você vai receber esse dinheiro? Nunca? Eu te pergunto, as pessoas trabalham, e vamos aqui só para ilustrar. Trabalham, a empresa dá uma estrutura para você trabalhar, e vamos dizer que você produz R$ 100.000. Desses R$ 100.000 que você produziu, digamos que a empresa gastou R$ 30.000. Vamos chutar bem alto, vamos dizer que ela gastou R$ 30.000 com a estrutura, né? A sala, o lugar que você utilizou, a água, a luz,
o maquinário, a matéria-prima para você produzir determinado trabalho, só uma ilustração, certo? E você produziu 70 mil. Ela gastou 30 mil, com impostos, com o seu salário que provavelmente aí não passa dos 1.500 que eu te falei, o que você ganha muito, 2, 3, 4 mil reais, né? Um lucro de 70 mil reais. Para quem? Ah, vamos dizer que faz uma reserva para a empresa se manter, vamos tirar mais 10 mil aí, pô, 40 mil. Aí uma pessoa, um dono ou um grupo de empresários, 3, 4 empresários, ganham quanto? 60 mil reais? Não é uma divisão justa. Quando que a sua vida mudou? Você trabalha quanto? Há 5, 10, 15, 20, 30 anos? Quando que a sua vida mudou? Ou quando que vai mudar? Ou se a sua mudou, e do restante? E da grande maioria nunca vai mudar? Ah, então são todos vagabundos? Não, né? Se fossem vagabundos, não teríamos ricos e milionários aqui no Brasil. Repito, o problema da nossa nação é a má distribuição de renda. Não se iluda. Sim, a televisão, diversos meios de comunicação manipulam a nossa opinião através de estatísticas, de dados e moldam esses dados, essas estatísticas de acordo com seus interesses próprios. Assim como você tem visto certamente políticos batendo no peito agora, vamos lutar pelo povo. Críticas aqui, críticas ali, mas o que nós precisamos são de ações efetivas e que nada mais são do que obrigação deles. Você elegeu eles para isso, para serem os organizadores, os mantenedores, os administradores do seu dinheiro, daquilo que você produz. Para de achar que é um favor que estão te fazendo. Para de se sentir culpado por ser escravizado, escravizada. Para de apontar para o seu amigo, para sua amiga, para o seu familiar e chamá-lo de vagabundo ou vagabunda. Vagabundos são aqueles que chicoteiam você todos os dias e você nem percebe mais. Nem percebe mais. Nós precisamos tirar essas vendas e acordar para a realidade. Mas essa discussão nós vamos continuar em outras edições do nosso programa, que sim, é opinativo. Achar que aí você tem algum programa isento de opinião, gente, isenção só existe na natureza, que é bela por si só, que as coisas acontecem num processo de espontaneidade. Qualquer outro programa, qualquer outra situação que você assista, ele tem sim opinião, tem uma visão que quer ser passada. E a visão que nós queremos passar aqui para você é: raciocine, acorde. O país é do povo e deveria ser para o povo. Quem produz as riquezas do país é o povo. Acorda, você está vendo agora um monte de empresas que ajudaram até a destruir nossa natureza, as nossas riquezas, e agora dizendo: estamos doando para ajudar na luta contra o coronavírus. Doando o quê? Uma coisa que é sua? Eu posso doar algo que já é seu? Algo que você fez? Eu posso ir na sua casa, cato o seu pacote de arroz, depois levo lá e falo que eu estou te doando ele? Acorda. Para de se iludir. Para de se deixar iludir. Eu vou mostrar para vocês um pouco da situação das ruas, aliás, após esse pronunciamento do presidente da República. Nós estamos aqui no bairro da Lapa e, como vocês podem observar pelas imagens, a rua está deserta. Essa é a rua 12 de Outubro, um centro comercial da Zona Oeste, região da Lapa, e a rua está totalmente deserta. Para quem conhece esse centro de comércio, está habituado a vê-lo extremamente lotado. São diversas pessoas andando pelas calçadas, as lojas cheias, as ruas, aliás, a rua serve até como calçadão de tantas pessoas. E pasme, parece um deserto, não tem ninguém. Vocês podem ver as lojas com as suas portas fechadas, as calçadas estão vazias. Sabe aquelas barracas que atrapalham até de andar no dia a dia? Não tem nenhuma. Mesmo com o pronunciamento do presidente da República, as pessoas estão assustadas
e seguindo a recomendação da OMS de manter-se isoladas. Vemos aqui também para frente do Mercadão da Lapa, um mercado tradicional na cidade, principalmente nessa região da Zona Oeste, onde você encontra diversos produtos, peixes, carnes, especiarias, são diversos produtos. Tem tabacaria, tem de tudo um pouco aqui. E olha só, a porta do mercado está fechada. Nós estávamos a caminho do centro de São Paulo para levar mais imagens e informações para vocês. E avistamos essa rua paralela à Avenida São João, onde, pelo que conseguimos ver, tem um Bom Prato, uma fila enorme de pessoas necessitadas que nesse tempo de pandemia, com o esvaziamento das ruas, não tem para onde correr. E estão ali aglomeradas para poder se alimentar e suprir suas necessidades. A situação é drástica. Essa é a Praça do Correio, um ponto tradicional do centro de São Paulo. Nós conseguimos observar aqui que as ruas estão vazias, tem alguns ônibus ali parados no terminal, porém sem ocupantes, sem pessoas dentro. A cidade está parecendo uma cidade fantasma. Chegamos aqui à região da Prefeitura de São Paulo. Essa região ela faz parte do Triângulo do Centro, uma região tradicional e sempre lotada de pessoas porque dá acesso a várias partes do centro. Prédios comerciais, instituições, shoppings, cartórios, diversos locais. Aqui tem sempre muita gente e o que nós conseguimos observar são moradores de rua, pessoas que não têm amparo nenhum e um vazio imenso. Um lugar antes difícil de andar, hoje você consegue andar tranquilamente. Mais aqui à esquerda você pode observar o Shopping Light. Ali na frente nós temos algumas pessoas, porém não tantas, em frente ao Teatro Municipal, símbolo da cultura paulistana, mas as ruas também estão vazias. Certamente esse coronavírus trouxe um estado de pânico e medo para as pessoas. E não sabemos se pode ser diferente. Temos que levar essa situação com seriedade, buscar nos precaver, tomar os cuidados necessários, mas termos seriedade com o que está acontecendo. Essa imagem é uma mensagem para que as pessoas se protejam contra o coronavírus. Nós, do programa Na Quebrada, não queremos te levar a um estado de pânico. Ao contrário, nem podemos. Fazemos parte e somos parte integrante da periferia de São Paulo. Sim, pessoas desassistidas e esquecidas pelo governo. Então aqui nós não vamos ser hipócritas ou querer te levar numa situação pior do que a que já vivemos. O que nós queremos é que você tenha responsabilidade, se cuida da sua família e tenha a certeza que essa situação vai passar. Vai passar, nós vamos superar tudo isso que está acontecendo. Se inscreve no canal, dá um like, aciona as notificações, segue no Instagram, adiciona no Facebook e não esquece, compartilhe este vídeo. Compartilhe este vídeo. Se você tiver ideia, sugestão, alguma dúvida, deixa nos seus comentários, entre em contato conosco no Instagram, no direct. Juntos nós vamos vencer esta crise.